Gente, a próxima dica é uma dica simples, mas que faz tanta diferença que vocês não têm noção. E a dica é: divulgue o seu trabalho. Olá, meu nome é João Paulo Guimarães Rosa, sou arquiteto e urbanista e um arquiteto apaixonado pela profissão. Eu vou pedir para que você já se inscreva aqui no canal, se você ainda não for inscrito. Deixa um like também, porque isso ajuda bastante e dessa forma você apoia aqui o conteúdo pra gente, beleza? Bom, essa é uma dica, gente, como eu disse, que parece simples, mas não é, porque às vezes a gente não faz isso. Eu mesmo confesso para vocês que eu não fazia isso, né? Na verdade, eu tinha até uma certa vergonha de mas esse contato, sabe? Ah, gente, eu sou arquiteto, se vocês precisarem e tal. Só que teve uma vez que aconteceu uma coisa comigo que me fez cair uma ficha. Eu faço aula de pump, né? Que é uma aula coletiva de musculação. E nessa aula tem várias pessoas. E aí eu malho, na verdade, até hoje com essas pessoas, mas na época tinha um tempo já que eu tava malhando, só que não sabia nada sobre a vida dessas pessoas, né? E em um dado momento, a professora ela chega na sala de aula e ela faz uma brincadeira que eu não me lembro qual foi, e ela começa a falar: ah, mas fulana é bombeira, e se a gente precisar, tem ela aqui. Ciclana é policial, se a gente precisar, a gente já tem uma aqui também. É ciclano, João Paulo é arquiteto, ela sabia que eu era arquiteto. Fulano é dentista. Quando ela foi falando isso, eu fui olhando pra cara das pessoas e pensando, meu Deus. Por exemplo, eu mesmo, eu faço tratamento dentário em Frutal, na cidade de Natal. Eu não tenho um dentista aqui. Se eu precisasse de um dentista, provavelmente eu teria que dar um Google, né, ou pedir indicação pra algum amigo e tal. Sendo que lá, na aula de pump que eu tava fazendo, tem uma profissional muito boa e que eu não sabia. Então, hoje, sabendo que se ela tivesse, na verdade, chegado e me falado, olha, sou dentista, tal, sabe, jogar assim, entende? Se eu precisasse, eu não tenho dúvida que eu recorreria a ela. E a mesma coisa é com a gente. Às vezes a gente perde uma oportunidade por não divulgar o nosso trabalho. E principalmente se você está fazendo um projeto potente, não tem por que você sentir vergonha da sua profissão, né? De divulgar o seu trabalho. Nem da profissão, que eu sei que você não tem vergonha da profissão, né? Acho que não tem motivo para ter. Mas essa vergonhazinha de falar que você é arquiteto e tal, se divulgar. Mas quando você tem esse orgulho dos seus projetos, você não tem essa vergonha, isso passa. Né? Eu digo isso por experiência própria. Então hoje, inclusive, se tá passando um cachorro na rua, eu tô falando para ele que eu sou arquiteto. Tô nesse nível. Mas é importante, tá, gente? Divulguem o trabalho de vocês. Isso faz muita diferença, porque os bons clientes, inclusive, eles virão justamente de boas indicações. Tá? A próxima dica, gente, é em relação às redes sociais. As redes sociais, na verdade, hoje são vitrines. E eu sei que você sabe disso, né? Mas fica comigo que você vai entender. E são vitrines muito importantes para o nosso trabalho, para a nossa divulgação. E ela também funciona como um segundo portfólio, né? Acontece muito isso comigo. Às vezes eu preciso divulgar o meu trabalho, né? Nessas situações de, eu sou arquiteto. E aí eu passo meu Instagram para essas pessoas. Até aconteceu uma história comigo uma vez que também me marcou muito, que eu acho que é super interessante contar aqui para vocês. Eu estava na faculdade ainda, quando isso aconteceu, e a gente tinha um professor de engenharia, e era uma pessoa super legal, e eu lembro que a gente estava, não sei porquê, a gente estava enfileirado, assim, as cadeiras, a gente estava sentado, e aí a gente tava conversando e tal, o professor conversava muito com a gente, de boa, assim. Aí ele vira e fala assim, nossa, eu gosto muito do seu trabalho, eu acompanho o seu Instagram e gosto demais dos seus trabalhos. E aí eu lembro que eu olhei para o lado, olhei para um lado, olhei para o outro, que eu fiquei meio assim, gente, será que sou eu mesmo? E por que eu tô contando isso pra vocês? Porque tá vendo, um professor de engenharia, que eu nunca imaginaria na minha vida, recebi um elogio dele, ele acompanhava o meu perfil, e é um perfil pequeno até. Na época, então, era muito mais pequenininho. Eu não posto todos os dias, não tem aquela lógica. E ele né, reconheceu a qualidade do meu trabalho. E aí depois eu me formo, e esse mesmo professor é o professor que me indica o meu primeiro trabalho de arquitetura, ele me indicou um cliente. Então percebam a importância também do posicionamento nas redes sociais. Primeiro, volto a dizer, tenha um projeto potente, depois com um projeto potente, portfólio, e aí, com esses materiais que você vai gerar, você também consegue alimentar suas redes sociais e vai fazendo com que você possa captar clientes novos. Bom, a última dica é a seguinte, foca no seu público-alvo correto. Por que eu falo público-alvo? Eu estou falando aqui com você que tem escritório ou que pretenda ter. Tem uma coisa que acontece com muita frequência de pessoas reclamando que o cliente não quer pagar o valor do projeto. E aqui vai acontecer duas situações, na verdade. Ou ele não viu o valor do seu projeto, se você estiver fazendo um projeto raso, mas também vamos ser bem sinceros, pode ser uma outra coisa, que é a seguinte. Talvez você esteja querendo fazer um projeto padrão ArcDaily, né, com grandes vãos, materiais inovadores, né, madeira laminada colada, e você quer impor isso a uma pessoa que não tem tanto recurso financeiro. Usando o exemplo aqui, os meus pais, né, eles nunca contrataram um arquiteto. Se você chegar para meu pai e falar que você vai cobrar dele 30 mil reais, esquece, ele não vai fechar com você. Bom, e aí você tem que baixar o valor, né, para fechar com ele? Não.
Ele não é o seu cliente ideal. E a gente não está falando aqui só de valores, tá, gente? Porque é muito além de valores, na verdade. A gente está falando, de fato, da produção arquitetônica. Eu acho que todo mundo almeja fazer projetos que tenham desafios, que sejam projetos, né, estilo Arcdale, né? Também não estou dizendo, gente, pelo amor de Deus, que um projeto pequeno, né, um cliente que tem um poder aquisitivo menor, que não dê para fazer projetos potentes, tá? Muito pelo contrário, dá para fazer sim. Mas talvez, entende a lógica, né? Talvez você queira aí fazer um projeto grande e aí você tá falando, tá no público errado e tá frustrado por causa disso, porque eles não estão aceitando o valor dos seus projetos. Tudo você tem que avaliar e fazer esse casamento. Então você precisa ter um projeto potente, se diferenciar do mercado, ter esse poder de barganha, mas também você precisa mirar no alvo certo. Agora, se você falar, João, não, eu quero trabalhar com a galera da periferia, quero construir lá, tudo bem, tá tudo certo, né? Inclusive, parabéns, eu acho incrível. Mas aí você tem que reconhecer, né, que eles não vão ter o poder aquisitivo para pagar, por exemplo, 30 mil reais em projeto. Às vezes esse é até o dinheiro, né, metade do dinheiro da construção. Então se atentem a isso, né, para que vocês não se frustrem em relação a público-alvo. Beleza, mas e aí como que a gente faz isso, João? Isso talvez até você saiba, né? E agora você precisa saber como que faz isso. Bom, na verdade não tem uma receita de bolo, mas eu vou te falar o que eu acho que pode funcionar e o que eu também apliquei que pode funcionar para você. Essa estratégia ela pode ser feita através de eventos, né? De fato, você frequentando lugares que essas pessoas frequentam, criando essa rede mesmo de relacionamento. Isso funciona, tá, gente? É importante dizer isso funciona. Os meus clientes, inclusive, eu posso dizer 100%, eles vieram, assim, de indicações. O meu segundo projeto veio de uma indicação de um amigo que é advogado, que me indicou para uma médica. Essa médica, eu fiz esse apartamento aqui para ela, um projeto de interiores. Ela gostou do meu trabalho, ela me indicou para outra amiga que é médica, e assim foi acontecendo. Mas justamente por tudo que a gente discutiu aqui. Eu fui comunicando o trabalho, os meus projetos, e aí eu consegui angariar. Na verdade, eu ainda estou pavimentando, né, essa estrada, mas ela é uma estrada sólida, eu tenho muito orgulho dela. Mas então essa é a lógica. Outra ferramenta que você pode utilizar são o tráfego pago, na verdade. O tráfego pago ele é muito interessante porque você consegue criar um público específico e direcionar justamente para esse público. É uma ferramenta que você pode especificar lá. E não pensem, gente, que é uma coisa muito complexa. E aí, com um projeto potente no seu portfólio, você vai conseguir chegar até essas pessoas de uma forma muito fácil. Então, de fato, não ignorem as redes sociais, invista no seu Instagram, para que você consiga chegar até essas pessoas. Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Hoje foi um tema super importante. Não esquece, por favor, de deixar aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. É super importante pra gente, de verdade. Se você também não deixou o like ainda, poxa, deixa um like. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito também. Beleza? Até o próximo.